Seja muito bem-vindo a mais um P9cast. Estamos aqui para falar da semana perfeita de um gestor, se é que isso é possível, né? Com meu fiel escudeiro aqui do lado, seu Bruno Ramanese, seja muito bem-vindo, muito obrigado pela sua presença mais uma vez. Eu que agradeço, é sempre um prazer estar do seu lado, Sami, a gente fazer esse trabalho juntos. Sejam muito bem-vindos ao P9casters e hoje a gente tem certeza que esses pontinhos listados farão toda a diferença no andar da carruagem da sua semana perfeita, gestor. Então vamos lá. Ao longo aí da nossa vivência, tanto minha quanto do Bruno, a gente troca com outras pessoas que não necessariamente são de academias, mas o trabalho de gestão a gente pode gerir qualquer coisa, né? E aqui a gente pode abordar para uma gestão, tanto o cargo que você tenha, como um head coach, um coordenador. Você precisa realizar o controle de alguma situação e mover a bolinha do ponto A para o ponto B. Eu acho que esse esquema pode te ajudar bastante a talvez facilitar a operação e na hora que você estiver um pouquinho desesperado, conseguir ter um norte e voltar para o prumo, que é o que a gente usa. O que é esse esquema? Esse esquema são 7 pontinhos, onde dentro de uma semana, de segunda a sábado, de segunda a sexta, e depende de como funciona a sua semana de trabalho, a gente tem que ter certeza que tudo aconteceu. Então, o que seria uma semana perfeita na vida de um gestor? Seria ele ter programado a semana dele, seria delegar as funções dentro dessa semana, executar as coisas que foram determinadas, ele precisa parar para recalcular, para ver se as coisas funcionaram, se está tendo um bom andamento do que ele determinou no início da semana. Ele também precisa apurar, porque recalcular, depois você apura com métricas para entender, ok, o resultado está sendo bom. Quando ele pega essas métricas e apura, ele reflete sobre elas, para aí sim ele poder, no final de semana, recarregar a energia dele e começar esse joguinho over and over again, ou seja, de novo, de novo, de novo. Então seria programar, delegar, executar, recalcular, apurar, refletir e recarregar. Isso já é super difícil de acontecer, mas se você coloca em prática, e foi essa nossa vivência, isso move muito a bolinha, isso tira muita dor da operação de você todo dia começar sem saber muito bem qual é o objetivo daquele dia, sem saber qual é o objetivo da semana. Isso tira o imprevisível e coloca a organização. E óbvio, esse é o modelo ideal, nem sempre vai acontecer a ferro e fogo, mas temos um norte a seguir. Então, Brunão, fala um pouquinho pra gente o que seria programar a semana perfeita e quando que seria o ideal de fazer isso? Vamos lá, gente. Isso eu acho que é um fator determinante para a semana ela ser produtiva. Vamos falar assim, né? Eu volto um pouquinho essa bolinha e eu coloco esse programar para qualquer função dentro de qualquer empresa, eu diria, né? Lá atrás, quando eu tinha carteira de clientes, que tinha que fazer contatos, alimentar CRM, perfis personalizados, já era algo que eu utilizava na minha rotina, só que de forma diária, não semanal como a gente faz hoje. Que era eu encerrar meu dia de trabalho já com o próximo dia programado. Isso Uhum. me fazia com que em uma hora de trabalho do dia seguinte eu conseguia produzir 60 minutos. Eu não ficava 20, 30 minutos às vezes organizando o que tinha que ser feito para depois eu começar a agir. Então programar é literalmente listar todas as tarefas que elas precisam ser feitas dentro daquele espaço de tempo, que no nosso caso, É uma semana de semana. trabalho. Tá? Dentre todas essas tarefas, é super importante que a gente determine a ordem de prioridade disso tudo e o que depende da gente e o que eu vou delegar para outras pessoas. Então, isso pode ser feito de formas diferentes. Eu e Sam, a gente usa algumas siglas ali diferentes, mas basicamente E você, essa programação, Bruno, que tu faz, é num domingo, é num sábado? Em que momento você para antes de começar justamente a delegar as funções? geralmente eu faço aos domingos. Então, meu domingo à tarde eu gosto de sentar e já organizar minha semana. Isso é uma forma de eu já mudar minha cabeça pro modo que eu vou ter que trabalhar e operar no dia seguinte. Eu acho que eu gosto. Eu, Bruno, particularmente, é um momento mais calmo que eu consigo fazer isso pensando, tranquilo, para tudo acontecer a partir de segunda-feira. Se eu for viajar, se eu tenho algum compromisso profissional que vai ocupar o meu final de semana, eu antecipo isso para sexta-feira.
Então eu já Boa. encerro a sexta-feira com essa lista pronta, que eu sei que segunda-feira eu já vou chegar com metade do caminho andado, já sabendo quais são as diretrizes que eu tenho que tomar dentro da empresa, para tudo acontecer e funcionar bonitinho. Então, maior parte dos casos no domingo, né? Mas se eu tenho um compromisso a ser feito no final de semana, eu antecipo isso para sexta-feira antes de encerrar os trabalhos da semana, para a coisa fluir legal. Então, programar nada mais é do que você listar todas as tarefas que você sabe que eu chamo de input e output. O que tem que você vislumbra que tem que acontecer, que você sabe de necessidade, e qual é o resultado final disso daí. Então, eu tenho que fazer uma prospecção de cliente. Essa é uma tarefa, você programou e você espera um resultado. Isso tudo foi listado e aí você escolhe se você gosta de fazer isso na sexta, no sábado, no domingo, vai de cada pessoa, vai do seu momento, mas é importante que ele aconteça com antecedência. Antecedência é, você não pode programar a sua semana quando ela já começou, no momento de trabalho. Aí entra o delegar, mas para você delegar essas tarefas, por quê? Se você é um gestor e todas que você listou depende apenas da sua pessoa, você não está utilizando os braços de eh, engrenagem, que é justamente o que um time significa, né? Podendo dividir para conquistar mais pessoas, fazendo coisas diferentes para que o resultado final seja um resultado maior. Se apenas uma pessoa faz todas as funções, isso tem um limitador físico, né? De energia e de tempo. A gente já sabe que isso ele não é escalonável. Por isso que a gente acaba delegando entre diferentes áreas e diferentes pessoas. O que eu gosto de fazer na hora de delegar? Listou todas as tarefas? Eu gosto de colocar letra A para coisas que apenas eu posso fazer. Então, se você está no título aí de gestor, apenas você como gestor. Você vai ter que pensar, você vai ter que executar e você controla apenas a ação. B é algo que você pode delegar, mas você terá que ser envolvido no processo gastando energia, ou seja, você está construindo alguma coisa junto com alguém, você está dividindo uma tarefa junto com alguém, e você vai gastar energia e gastar tempo executando junto com essa pessoa. E C é quando você pode delegar a tarefa e simplesmente voltar no momento de recalcular, que é no meio da semana e depois no fim da semana, para ter certeza que aquilo foi feito ou não e medir a qualidade da execução. Então, A, apenas você. B, você e outra pessoa, mas com envolvimento energético. E C, que você pode delegar e se dedicar às suas tarefas. Colocou A, B e C, o que eu quero que você faça? Refaça a lista, como se fosse uma coluna do lado, colocando só as com letra A primeiro, como se fosse filtrar, né? Colocar na ordem agora cronológica. Tudo que é com A, depois você escreve tudo que você colocou com B e tudo que você colocou com C. Aí que vem o momento. Começou o seu momento de trabalho, segunda-feira, abriu o turno, que é quando toda a equipe está trabalhando, você vai pegar as com letra B e as com letra C e você vai delegar, que nada mais é do que você vai espalhar a informação e dizer, galera, ou pessoa específica, preciso que faça isso até determinada data, é dessa forma que a gente vai realizar e nós faremos juntos, se for o caso do B. Então a gente vai ter uma reunião hoje, a gente vai ter uma reunião amanhã, eu volto para você com essa resposta. Ou se for o caso da letra C, faça isso até determinada data desse jeito e volta para mim quando tiver concluído. Com isso, a gente programou e nós delegamos toda a tarefa. Agora o resto da semana é simplesmente avaliar e garantir que essas coisas estão acontecendo, que é o caso do executar. O que seria executar uma vez que tudo está delegado, Brunão? Literalmente colocar a mão na massa e aplicar isso na prática. Uma coisa super bacana que ao longo desses sistemas de trabalho que a gente já tentou diversos, né, que ajuda muito no momento que a gente separou, dividiu quem vai fazer o que, tudo bonitinho, eu já coloco também, para que a execução aconteça de forma eficiente, em que momento isso vai ser feito. Então, segunda-feira, das 8 às 9, eu vou traçar metas. Das 9 às 10, eu tenho gravação de um podcast, por exemplo. E assim sucessivamente. Para não ficar algo solto,
E para eu saber que eu tenho aquele determinado tempo pré-estipulado para executar aquela tarefa, eu preciso agir, eu preciso ser produtivo. E tirar um pouquinho daquela sensação, que eu acho que todo mundo já passou um pouquinho, que é super comum, de estar o tempo todo ocupado, mas não necessariamente sendo produtivo. Né? Se você pega no final do dia esgotado, exaurido ali, achando que você fez mundos e fundos, e você vai olhar e fala, cara, não movi uma pecinha, eu fiquei só num assunto, só num tema e tudo mais. Então, hoje eu utilizo bastante dessa forma de trabalho, de colocar tempos pré-estabelecidos do que eu vou fazer, literalmente para não ficar preso num assunto só. A não ser, obviamente, que seja um caso de vida ou morte que eu vou ter que passar o dia inteiro ali resolvendo isso antes de passar para um outro ponto. Mas isso é uma coisa muito isolada, né? Então, desenhamos todas as tarefas a serem cumpridas, desenvolvemos quem são os responsáveis por cada uma dessas tarefas. Junto com isso, a gente já tem uma grade de trabalho pré-estipulada e a gente entra começando a semana com a mão na massa. Então, executando o que tem que ser feito para que no final da semana, a gente vai chegar lá, a gente tenha aquela sensação de, opa, dever foi cumprido essa semana, tivemos sucesso, êxito ou não. Faltou isso, faltou aquilo, por que faltou, o que a gente precisa mudar para a semana que vem, assim sucessivamente. Então, o executar já vem exatamente com esse cunho, com esse intuito, né, da gente colocar em prática tudo que foi programado no papel. E isso faz com que você comece a sua semana, que na maioria dos casos, né, começa numa segunda-feira, logo pela parte da manhã, um cara com tanto foco, sabendo exatamente o que você tem que fazer e otimizando o tempo. Quando você já está mais tempo rodando aí dentro das funções, você percebe que chega um momento que a diferença do jogo não está mais se você faz ou não faz a função. Você vai fazer, se você já está jogando num nível mediano para cima. Ou seja, não é mais discussão se você realiza uma função ou não realiza, mas sim o quão produtivo você é na hora que executa. E aí vem o pulo do gato. Para empresas que são do nosso estilo de academias, você tem equipe envolvida. A não ser que você seja uma empresa de uma pessoa só, você é um personal e você entrega serviço para os clientes. A partir do momento que você põe uma camada, que é uma assistente, que é algum outro coach, alguma outra coisa que aconteça, você vai precisar delegar e garantir que essa pessoa gerencie o tempo e use ele da melhor forma para garantir o resultado que você espera no final. Senão, não só você, mas você provavelmente terá camadas de outras pessoas da equipe também trabalhando o tempo inteiro. Você não pode dizer que elas não trabalharam. Mas a diferença do trabalhou e atingiu o resultado esperado, por isso, lembra que eu falei que tem que ter o input e o output, a entrada e a saída. Por que que eu tô delegando essa tarefa? É a entrada. E a saída ao delegar essa tarefa, ou a pessoa executar essa tarefa, eu preciso de um resultado. Se você não sabe qual é o resultado que você espera, você não vai conseguir dar nenhuma entrada. Você não vai conseguir programar. Você vai perceber que na hora que você parar para programar, você vai programar duas coisinhas. E tem uma lista. Na hora que você for executar, você precisa executar. E aí vem o nosso quarto ponto, que é recalcular. Então, a gente está na função, está fazendo as coisas, você está executando as suas tarefas A, suas tarefas B, envolvendo outras pessoas. Você está garantindo que após uma reunião, que após uma explicação, tudo que você deu de C, a pessoa está executando. E aí, o mundo perfeito estaria lindo se simplesmente eu me programo, as pessoas se programam, eu delego, as pessoas fazem, o resultado esperado é o resultado que a gente entrega, esse é o mundo feliz, a gente fechou a rodinha. Só qual o problema? A gente precisa recalcular, e eu gosto que o recalcular, no caso de semana, já que a gente tá falando de semana perfeita, ele aconteça numa quarta-feira. Quarta-feira é o meio do jogo. É o intervalo, que é o momento de você virar e falar, ok, a segunda e a terça e a quarta, até o momento presente, ele tá acontecendo. As tarefas que tinham que acontecer segunda, terça,
ou pelo menos o start. Nas academias é muito comum que a gente fale, olha, agora a gente vai avisar os alunos sobre um evento, agora a gente vai fazer uma campanha de prospecção. Nem sempre eles vão conseguir matar todo mundo na segunda, ou seja, eles começam o trabalho na segunda-feira e ele vai correndo ao longo da semana. Você já imaginou? Chega na quarta, você vai perceber que já passou metade do jogo e você tem 20% do que você espera de tarefa. É aí que você precisa recalcular todas as tarefas que eu programei e tinham que ser feitas até agora foram, o resultado esperado dessas, em princípio, foram feitos, e tudo que tá andando, tá no meio, correndo o curso, né? Tá correndo o curso da forma ideal. Tem algum obstáculo nessa operação que está paralisando as pessoas, principalmente na tarefa C e na tarefa B, que está impedindo delas dar andamento? Porque o que você não quer? Você não quer que essa pessoa espere até a próxima semana, que é quando provavelmente você vai voltar para perguntar, achando que tá tudo lindo. E aí, tá tudo certo? Ela vai falar, ih, verdade, eu ia falar contigo, Sam, esqueci de avisar. Mas eu não consegui fazer, vou dizer, porque eu não achei o carregador do computador. Isso foi lá na segunda-feira. A pessoa esperou até a outra semana e você não pôde fazer nada. Por isso que é importante voltar e recalcular para ter certeza que você está no caminho certo, que a sua equipe está no caminho certo. Qual é o caminho certo? O input e o output que você colocou. Um exemplo claro, eu acho, disso, Sam, que a gente pode usar para ficar simples por exemplo, você programou que na semana sua recepção precisa fazer 100 ligações. Se eu dividir de segunda a sexta, são 20 ligações por dia. Chegou na quarta-feira, só 20 foram feitos. Deveriam ter feito pelo menos 40 ali de segunda e terça, né? Ou seja, você precisa recalcular para que essas 20 que faltaram aconteçam até sexta-feira. Então não são mais 20 ligações por dia que eles precisam. Vão passar a ser 30, 40, depende da produtividade que rolar. Mas aí, Brunão, você já tá então entrando, olha como a coisa é uma sequência lógica, no apurar. Porque ao recalcular, você vai ter que ir atrás de números, métricas, porque senão não tem noção. Então, na hora que você tá apurando e recalculando, normalmente você recalcula e já fala, cara, para eu decidir se tá sendo bom, se tá sendo ruim, eu preciso de métricas, eu preciso de números, eu preciso de dados. Aí que você sente a necessidade de apurar. O que seria apurar na questão de manter essa semana perfeita? Já antecipei até um pouquinho, então a gente já entrando nesse ponto, mas apurar é literalmente você levantar esses dados, se eles foram concluídos ou não. E é um momento que não tem muita escolha, ou é sim ou é não. Foi feito, não foi feito. Por isso que a gente sempre bate na tecla que o número, ele é o melhor amigo do gestor, de quem, e seja lá o que você estiver gerindo. Pode ser uma carteira de personal, pode ser uma grade de escala de trabalho, pode ser uma empresa, né? O número ele não mente, ele é racional. Então eu programei 10 e foram feitos 5. Eu programei 10 e foi feito 8. Eu programei 10 e foi feito 10. Isso pode acontecer, que é um mundo perfeito. Então, literalmente, a gente levantar, quantificar qual foi a quantidade de trabalho executada até o momento. Tá? Mas você concorda que eu poderia ser meio que a advogada do diabo agora? E falar, Brunão, mas só levantar número não adianta, porque se eu não sei o que é bom, o que é ruim, exemplo, eu posso ter a percepção numa campanha de prospecção que 20 ligações em um turno são bastante ligações. Como é que você pode me dizer 20 ligações são poucas? Você precisa ter alguma referência se dá para fazer 20 ou dá para fazer 60. Então, em algum momento, você teve que ter experiência, ou seja, você colocou o trabalho em prática, pediu. E olha que legal, por você ter esse esquema da semana perfeita, significa que se você trabalha com isso há 2 anos, há 1 ano e meio, há 3 anos, eu tô dizendo que toda semana você pôde programar com um intuito específico do porquê que você estava cantando aquela ação, você parou para recalcular e olhar números, por mais que você não entendia muito o que aquele número significava, e aí você chegou à conclusão do resultado no fim da semana. Esse resultado no fim da semana, quando você faz toda vez, a cada 7 dias, você começa a ter métricas média para falar, o sarrafo então tá aqui.
Então, com muito embasamento, eu posso voltar com segurança, sendo um líder para o meu time, dizendo, cara, esse é um número médio, esse é um número excelente, esse é um número abaixo da média. Eu estou pedindo para você entre média e excelente, e aqui está o número de horas que a gente precisa. Como eu sei desse número de horas ou número de pessoas prospectando, agindo? Porque nós já fizemos isso tantas vezes no passado que eu tenho dados embasados para poder chegar à conclusão. Se não, Brunão, vira achismo. E é nessa hora que entra o ponto 6, de você ter que refletir. O refletir, o que eu quero dizer? Chega num momento muito interessante também da carreira do gestor, né, do trabalho, que você tem que começar a refletir para entender: a maneira que eu estou fazendo é a maneira mais inteligente e produtiva? Como que eu simplifico se sim ou se não? De novo, volta para a pergunta: o que eu cantei de ação gerou o resultado esperado? Se você tem que olhar o inicial e o final. Por quê? Se você olhar só a operação no meio do caminho, toda a operação envolve energia, envolve pessoas, envolve emoção. Ou seja, não é que ninguém não trabalhou, todo mundo trabalhou. Então é muito fácil você ficar com a sensação e a empatia, né? Principalmente se você tem um time muito unido, você é super empático de caraca, não é que todo mundo não tentou. Isso não quer dizer que nós conseguimos, como time, dividindo as tarefas entre prioridade A, B e C, gerar o resultado esperado. É aí que você reflete. Seria incrível que a sua equipe refletisse também. E ela pode refletir quando você traz isso na reunião semanal de staff. Reunião semanal de staff nada mais é do que você pegar essa semana que você refletiu e digeriu como gestor. O gestor ele pega números, ele pega dados complexos e tenta colocar de uma maneira simplificada a um ponto que você possa expor para sua equipe, que são as pessoas envolvidas nessas tarefas, e ver se existe alguma opinião diferente, se tem algum insight diferente que você não foi capaz de ver, né? É aí que você aumenta a capacidade do time e essa reflexão acontece para eu vou fazer da mesma forma semana que vem ou não? Eu deveria fazer de uma forma mais inteligente, eu deveria mudar. Essa pessoa que eu pedi para fazer essa função é a pessoa mais capacitada para isso? Ou eu tenho que trocar? Eu tô vendo que essa pessoa ou alguém do meu time, semana após semana, não entrega da forma que eu espero. Aí você vai refletir: será que é falha de treinamento da minha parte, da parte da equipe? Talvez na primeira semana você fala sim, talvez no primeiro mês você fala que a falha é sua. Na hora que você fala, caraca, eu treinei de todas as formas e mesmo assim não acontece. Talvez a reflexão que você tem que evoluir um pouquinho mais talvez não é a pessoa certa no assento certo. Você precisa mudar essa operação para acontecer e ter essa visão. Brunão, sua reflexão, ela difere de alguma coisa disso daí, a hora que você Não, tá Samir. unindo? É exatamente todos esses pontos, se você concorda comigo, juntos vão fazer que o próximo ponto que a gente vai bater aconteça como ele tem que acontecer. Tá? Então, se lá no final eu garantir que eu deleguei, que eu programei, que eu refleti, que eu analisei isso tudo, que eu recalculei a minha rota, eu vou ter a certeza que a minha próxima semana ela vai começar. Se eu tive um trabalho de sucesso, mais ou menos nesse caminho que eu trabalhei a semana anterior, né, ajustando pontos necessários de semana para semana, que pode ter alguma coisinha diferente ou não, ou se eu não tive uma semana eficiente de trabalho, eu vou ter que mudar realmente 100% do que eu planejei na semana anterior. Se a falha foi minha, Bruno gestor, se a falha foi da pessoa que eu deleguei, então a gente consegue, literalmente o que a Sammy falou, ter dados, sair do achismo, que é onde muitas vezes a gente dá um tiro no pé, né? Porque a gente fala, pô, eu preciso de 100 ligações, só que o máximo que eu consegui fazer numa semana foram 30. Como que eu vou chegar e eu vou delegar 100 para o meu time? Lá no final vai ser uma decepção para todo mundo. Né? O time vai achar que é impossível de bater aquela meta, eu vou achar que o meu time é ruim, quando na verdade foi único e exclusivamente mal calculado isso. Né? Então, todos esses pontinhos juntos, eu também parto dessa mesma premissa, eu utilizo esse mesmo formato de trabalho e tem sido muito produtivo, é a forma mais eficiente que a gente
desenhou e conseguiu pontuar aí numa semana perfeita do gestor, para a gente conseguir ter nosso último pontinho que a gente vai bater com toda paz, calma, tranquilidade e literalmente recarregar as nossas baterias, que é algo tão importante quanto todos esses 6 pontos anteriores aí que nós batemos. Olha como fecha o ciclo de uma maneira interessante. Porém, o lado trabalho, né? A gente pode dividir entre trabalho e descanso. Ele é do 1 ao 6. Ele é do momento em que você começou justamente programando todas essas funções. A semana passou, você delegou, você fez as funções, você recalculou, você levantou dados, você refletiu sobre esses dados. E agora o que precisa? Você precisa recarregar as baterias, porque essa é a capacidade do gestor. Ele joga um jogo complicado e um jogo de muita resiliência. Por quê? O gestor, ele recomeça toda semana e não só depende da energia dele, como ele é o responsável de conseguir, de alguma forma, dar o input novo toda semana e manter todo mundo engajado. E quando a gente fala um pouquinho disso, né, de recarregar, tem personalidades e personalidades. Tem gente que recarrega ficando mais isolado, ou seja, lendo um livro, ficando em casa, assistindo um filme, saindo para jantar. Tem gente que recarrega indo encontrar vários amigos, indo em festa, viajando. Tem gente que recarrega se desligando completamente, ou seja, jogando videogame, tentando ter uma fonte externa, né, de atenção. Eu acho que aqui é muito peculiar para a gente dizer como recarregar. O importante é o conceito. O que vai fazer com que você diminui o nível de atividade, né, mental, e recarregar só é possível se você sentiu que a sua semana foi produtiva, e mais uma vez, para não ficar no achismo, você programou a entrada, você esperou alguma coisa e pôde apurar e refletir se a entrada e a saída, ela tá atendendo o que você esperava. Se não, é a hora que os demônios começam a te pegar, né? Pô, eu passo o final de semana inteiro pensando que a semana, por mais que ela foi feita, ela não causou a operação. Mas é um pulo que acontece e essa faz a parte da aventura, né? Justamente do gestor. Mas se você não conseguir recalcular e recarregar essa bateria, pode ser que por 2 meses você joga esse jogo, por 6 meses, por 2 anos. Só que aí chega no momento, aquela palavra que a gente muito escuta do burnout, né? O que a gente tenta na hora que a gente passa o conhecimento? E principalmente aqui no P9Cast, eu acho que se você é um ouvinte fiel, e peço até para você comentar se sim ou se não aí embaixo do nosso canal, mas nós procuramos passar a verdade, que a gente fala da pele no jogo. Tudo que a gente diz aqui, óbvio, teve muito livro que eu li, que Brunão leu, teve muita experiência que a gente pegou com outras pessoas, mas talvez 70%, que é o aprendizado. Você tem que passar na pele, ou seja, você tem que colocar para quando você tiver que justificar suas ações, você não vai conseguir justificar num livro. Na hora que chegar um colaborador para você e te der um pouquinho mais de dificuldade, você não pode abrir um livro e falar, então, mas está escrito no livro. Você vai precisar mostrar tantos dados para ele que dizer, olha, eu não estou cantando pedidos, delegando coisas aleatórias ou cobrando números que não são possíveis, até mesmo porque o meu intuito é que vocês cresçam. Porque o gestor, ele serve a essa cadeia para que essa cadeia entregue. Se você tem essa pele no jogo e você entrega e começa a ver a sua equipe produzindo, você sente que você está num momento de vida que você fala, caraca, eu tô podendo usar o final de semana para realmente me desligar. Quando isso não tá acontecendo, é porque ainda precisa voltar no joguinho e acertar algumas pecinhas. E o que você quer? Você quer, então, que na semana seguinte, que é no próximo domingo, que você vai começar tudo de novo, que você vai sentar e escrever, que você procure cantar, programar tarefas mais eficientes e que ela não produza os mesmos erros do passado, da semana anterior, das semanas anteriores, porque isso sim é uma inteligência, é uma evolução, eu tive essa ação,
eu refleti e agora eu vou procurar fazer diferente. Só que eu tenho um norte. O fazer diferente, ele não é aleatório, é fazer um diferente buscando uma direção. E com isso você fecha a sua semana, desde programar até você conseguir recarregar. Brunão, faz um fechamento aí maneiríssimo para quem tá ouvindo sair com essa ideia na cabeça e poder colocar em prática na semana seguinte. Vamos lá. Acho que uma forma da gente fazer uma analogia super legal, hoje em dia todo mundo tem um celular, um computador, a tecnologia, né? Ela está muito presente. Então, vamos pensar o seguinte, que segunda-feira você está com o seu iPhone, com o seu telefone, com o seu computador na mão, bateria 100% carregada e ele limpinho para começar a trabalhar. Ao longo da semana, a bateria vai diminuindo e a gente vai abrindo um monte de janelas de trabalho ali. Tá? O que essas janelas fazem? Elas vão consumindo a nossa energia, a nossa bateria. E a tendência é que a gente chegue no final dessa semana consumido, já mais cansado, já produzindo menos do que a gente começou. E aí que a gente vai fazer o quê? Espetar o carregador na tomada e literalmente fechar essas janelinhas, carregar essa bateria de novo, para segunda-feira a gente conseguir trabalhar na nossa área de trabalho, operando ela, né, ao 100%, realmente como ela pode render isso para a gente. E essa junção de fatores dos nossos 7 pontos batidos hoje fazem com que você chegue no seu momento, tenha uma boa tomada ali para recarregar a sua energia, né, e que você não precisa ficar gastando essa energia ao longo dessa carga. É aquele que você não fica tirando toda hora da tomada, você vai deixar ela carregar 100%. Chegou no final, você está tranquilo, você conseguiu fazer com que o seu processo seja eficiente, sua semana tenha sido produtiva e que comece uma nova semana repleta de desafios. É o que a gente sempre fala, ser gestor é muito legal, assumir responsabilidades muito grandes, desafios novos o tempo todo, a gente cresce o tempo todo, a gente traz pessoas com a gente, né? E esses desafios a gente precisa estar na melhor condição que a gente pode ali para poder trazer todo mundo com a gente. Né? Não temos o luxo de demonstrar alguma coisa ali de fragilidade em determinados momentos. Outros a gente pode mostrar a vulnerabilidade ali, que elas são super importantes, mas é literalmente um escudo, né, que vai filtrar os golpes aí, as balas. Um escudo e muito mais é um eixo igual a sua mãe, o seu pai, provavelmente. E tem alguém que é um eixo que você espera que na hora que tudo der ruim ou tudo der bom, você tem um foco, você tem um eixo, você tem alguém estável ali. É isso que o gestor ele precisa ser. Tanto dando a visão, sendo o capitão e falando, galera, rema pra lá. Não, vira o mastro pra cá agora. Ih, o vento melhorou, sobe a vela, desce a vela. Para qualquer coisa você precisa de alguém cantando e não é porque essa pessoa está acima ou está abaixo, é apenas porque ela pôde se preocupar com uma visão um pouco maior do que ficar olhando a engrenagem do remo. Mas se não tem um cara remando, não dá pro cara, para que o cara tá cantando, velho? Ele tá cantando para ninguém. Então, coloque em prática isso, principalmente, não tenta pegar a essência só do que a gente falou, porque aí fica remendo do remendo do remendo. Coloca esses 7 pontinhos, usa durante um mês, né? Porque uma semana, infelizmente, não dá para você ter a vivência. Faz isso durante uma semana, lembra? Torna isso um hábito e provavelmente o que você vai ver? O seu trabalho vai ficar mais organizado, a sua linha de pensamento, a sua equipe ela vai começar a perceber que tem coisas muito precisas e eles sabem o que você está esperando deles, né? Não começa do tipo, tudo é de todo mundo. Não, isso é meu, isso está esperando. Você consegue saber quem você conversa, dá feedback, quem você parabeniza dentro desse processo, e aí pode ir para casa com a sensação de trabalho realizado, recarregar, e o recarregar não é para voltar na semana seguinte suportando a próxima semana, e sim para voltar com a bola lá em cima para falar, é isso que eu quero fazer da minha vida, nós vamos crescer e fazer a coisa acontecer. Certo, biscoito? Espero que tenha ajudado vocês. Mais uma linha de conhecimento troca, que é o que a gente faz todos os dias aqui. Se você gostou, deixa um like, manda para alguém, compartilha para ajudar o nosso canal, o nosso podcast chegar para o maior número de pessoas e o conhecimento espalhar, elevando o nível dentro da atividade física, dentro do fitness, que esse é o nosso propósito final. Show de bola, galera. Batemos todos os nossos pontinhos. Espero que tenha ajudado vocês, iluminado um pouquinho essa trajetória, esse caminho de
gerir a empresa de vocês, as tarefas que vocês têm aí para concluir semanalmente, que fecham um mês de trabalho. Fico por aqui, nos vemos no próximo episódio. Um grande beijo para vocês.